E como não bastasse, todo assalto tem o seu protocolo. Existe uma sequência e um professor esquerdista vai ensinar para você como funciona toda a sequência do assalto. Parece mentira, mas não é não. Eu acho que é verdade. Se um dia você for assaltado, a primeira coisa que eu falo para você é: fique calmo, fique tranquilo. Gente, tem um preconceito danado por pessoas que estão assaltando ela, e isso é errado. Você não conhece a pessoa que está do outro lado, você não sabe o que aconteceu na vida dela para ela ser daquela maneira com você. Então, quando alguém vier assaltar você, você pergunte a ela: cidadão, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo? Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu sou o seu amigo. Tá pegando raciocínio? Tá pegando raciocínio? Com isso, você vai sensibilizar o coração daquela pessoa, daquele cidadão que está do outro lado. Às vezes ele está ali para lhe assaltar, para comprar uma cervejinha, um cigarro, ou até mesmo um tabletezinho de maconha. Porque é a necessidade de cada um, você tem que entender isso. Então, quando ele vier assaltar você, você pare, pergunte direitinho as coisas para ele, se ele está precisando de alguma coisa na casa dele, né? Como é que está a família dele. Quem sabe, depois de tudo isso, vocês se tornem até amigos. Tá pegando o raciocínio? Pegou o raciocínio? Silas Malafaia, por sua vez, em sua sanha de querer destruir Pablo Marçal, ele acaba indo de encontro a Nicolas Ferreira, sem citar nomes, e acusando Nicolas Ferreira de defender Pablo Marçal. Ele acaba se dando mal e perdendo de cara 100 mil seguidores. Silas Malafaia vem fazendo vídeos diariamente, querendo desmerecer, querendo ir de encontro a Pablo Marçal. Nós sabemos com quem ele está comungado, quem são seus aliados, que é Gilberto Kassab e vários outros nomes da esquerda que há de pior no mundo político. Então, em tomar um copo que eu sei que tem veneno e um outro que talvez tenha veneno, eu prefiro optar pelo que talvez tenha veneno. Boulos, por sua vez, ele continua com a sua pegada em querer destruir o Brasil. Agora ele fala em acabar com as escolas cívico-militares criadas no governo Bolsonaro. Gente, os bolsonaristas do Brasil inteiro e o Tarcísio aqui em São Paulo que ouçam isso. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, não terá uma escola militar na maior cidade do Brasil. Guilherme Boulos, ele não condena quem rouba. Muito pelo contrário, se houver uma justificativa, tá tudo bem. Você roubaria para alimentar a sua família? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu não condeno uma pessoa que vê os filhos passando fome e furta um pacote de macarrão. Uma coisa que me indigna quando eu vejo essas notícias. Alguém que roubou um pacote de macarrão, um remédio numa farmácia e que não consegue um habeas corpus, que vai para um presídio. Você roubaria para alimentar a sua família? A minha família? Enquanto tiver capim inchada, eu nunca vou colocar a mão em nada de ninguém. Marina Helena não perdoa e ela parte para cima de Boulos e diz a ele toda a verdade que eu e você queria dizer na cara daquele comedor de açúcar. Pode confiar. Vota no 50 que vai ter o maior programa de regularização da história de São Paulo. Seu comentário, candidata Marina. Gente, como é que pode, gente? Tudo realmente é possível com marketing na política. É inacreditável. Boulos, vamos lá. Primeiro, você foi líder do movimento do sem-teto.
Um movimento que foi responsável, sim, por invasão de propriedade privada, mas não só isso. Você também invadiu prédios públicos, Boulos. Você invadiu e quebrou e depredou ministério, Boulos. Você invadiu secretarias aqui em São Paulo. Por muito menos, gente, por muito menos, o que você chama de terrorista lá do 8 de janeiro, gente que escreveu, perdeu o mané com um batom, está longe do convívio dos seus filhos. Essa que é a realidade. Você sim invadiu propriedade privada e pública. Outra coisa, Boulos, importante de ser dita aqui, esses movimentos, gente, nunca foram para dar moradia para as pessoas. Esses movimentos, eles existem pela busca pelo poder. Teve aí a CPI do MST e a mesma coisa aconteceu também, várias denúncias do MTST, sim, inclusive de cobrança de aluguel. Eles invadem e depois cobram aluguel de quem está morando ali para o movimento, obrigam as pessoas a participar. Tudo isso, gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem ver nas minhas redes, Marina Helena BR no Instagram, está tudo comprovado. E outra coisa, você vem falar de regularização fundiária, Boulos, sério isso? O seu partido, assim como o PT, entraram no Supremo Tribunal Federal para acabar com esse projeto. Foi esse projeto no governo anterior que você reclama tanto, que distribuiu mais de 400 mil títulos de propriedade, e você quer acabar com essa possibilidade? O que a gente vê acontecer em El Salvador é o que a gente queria que acontecesse aqui no Brasil, que eu tenho certeza que brevemente aqui nós teremos o mesmo governo, no mesmo padrão que acontece em El Salvador. Em El Salvador, simplesmente o presidente, ele tem 90% de aprovação. Salvador chegou a ter 106 homicídios para 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro está com 29 hoje. Então El Salvador, 3 vezes mais violento que o Rio de Janeiro. El Salvador chegou a ser o país mais violento do mundo, disputando ali com Venezuela. Venezuela e El Salvador. El Salvador está há 28 dias sem morte. Não morre ninguém em El Salvador há 28 dias. Nenhum homicídio, nem feminicídio, nem disputa de gangues. O que aconteceu? A polícia de El Salvador prendeu 65 mil pessoas. 65 mil pessoas. Hoje em El Salvador, 1% da população está presa. El Salvador tem 7 milhões de habitantes. O presidente de El Salvador é o presidente mais bem avaliado na América. Muito mais que o Maduro, muito mais que o Lula, muito mais que o Bolsonaro, muito mais que qualquer um. Qualquer político. Mas ele tem 90% de aprovação popular. 90% da população de El Salvador disse: olha, não aguento mais. Não dá mais. Eu não quero viver no país mais violento do mundo. E hoje, no número de hoje, tá? Pode ser que mude daqui a um mês. El Salvador é o país mais seguro do mundo hoje. Mais que Dinamarca, mais que Suíça. E por que ele está só com 90% dos votos? Por que ele não tem 99%? Sim. Porque ele prendeu 1% e tem 9% de pessoas que são parentes dos bandidos presos. O presidente de El Salvador, ele conclamou o povo. Ele precisava de uma votação maciça, de uma supervotação para poder mudar todo o sistema. Mudar o Congresso, mudar o STF, mudar tudo. E o povo ouviu, foi às urnas e de forma democrática votou de forma esmagadora. Ele hoje governa com toda a maioria. Ele demitiu todo o STF. Os números de El Salvador, eles são exemplo para todo mundo e pode ser também para o nosso querido Brasil. Ilustres influenciadores do passado que eram comuna mudaram de ideias. Nomes como Jorge Amado, Chico Anísio, Tom Jobim, Nelson Rodrigues eram filiados ao partido dos comuna, eram financiadores dos comunas. Para mim, Stalin era meu pai e minha mãe. Para Zélia é a mesma coisa. Nós levamos numa trajetória de anos cruéis para compreender que o pai dela era o mecânico Ernesto Gattai e que meu pai era o coronel do Cacau, João Amado. Quer dizer, o partido me utilizou. E a partir desse momento,
Em realidade, o que o partido fez foi, sem querer, provavelmente, a tentativa de acabar com o escritor Jorge Amado para ter um militante Jorge Amado. Nos fins do ano de 55, eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre minha cabeça. Já sem escrever há longo tempo, já descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias, Stalin era vivo ainda, eu deixei o Partido Comunista. Fui atacado por muitos dos comunistas de uma forma muito violenta. O principal dirigente comunista da época, depois de Prestes, que era a Rua da Câmara, disse que daí a 6 meses eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é? É uma merda. Depois de ser comunista, eu fui simpatizante, né, do Partido Comunista, eu até dava um dinheiro e tal. Depois eu passei a ser esquerdista e hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva, a esquerda tem uma grande teoria. Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil, né? Não é bem isso que nós multiplicamos, foi a nossa pobreza, né? A nossa miséria foi multiplicada, então nós temos agora miséria para tudo quanto é canto, né? E essas teorias na prática não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o pacto germânico soviético, o pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros e vem falar em liberdade para cima de mim. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil que dá em todo mundo. Por exemplo, a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo. Se gostou, pessoal, dá aquela curtida, compartilha, deixa o like aí, que é sensacional. E, principalmente, monetiza o nosso trabalho, ajuda o canal. Beleza, pessoal? Mas não mais é só isso, viu? Beijo grande pra você, fica com Deus, porque eu fui!